Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos mais uma vez aqui para entrevistar uma personalidade, eu já considero, né, importante dentro da luta LGBT. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento sobre a criminalização da homofobia. Foi um julgamento longo, que durou, aí, se não me engano, uns 4 dias, começou no dia 13, e Isso. de voto de cerca de 4 ministros, né, dos 11, a sessão foi suspensa. Nós vamos conversar agora com o advogado responsável pelas ações que foram a julgamento lá no Supremo, o Paulo Iotti. Paulo Iotti é um lutador aguerrido da luta LGBT, além disso, um profundo conhecedor da legislação, das leis e da luta LGBT. Ele tem, inclusive, eu recomendo aqui a leitura de um livro que trata sobre essa questão, que é o Manual da Homoafetividade, da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. Então, é uma discussão importante, que ainda é muito recente, né, do ponto de vista do Brasil, né, discutir essas questões do parâmetro das leis, e esse livro é um importante manual para entender quais as questões, as possibilidades, o que está em jogo, que pode ser avançado nesse sentido. Quero agradecer a participação dele antecipadamente. Paulo, muito obrigada por ter nos atendido. Você está aqui ao vivo ainda, Paulo? Tô sim. Sumiu o vídeo? Mas a gente está te ouvindo ainda. Deixa eu tentar voltar aqui. Vai tentar dar um retorno, Voltou, né? Pronto, voltou. Não foi nada. Então, perdão a todos, né? Um pouco de dificuldade de usar aqui pela primeira vez o Hangout. Vai se acostumando, que as tecnologias vão ocupando cada vez mais esses espaços. Paulo, queria agradecer mais uma vez ter nos atendido. A gente tentou algumas vezes, o pessoal aqui acompanhou isso, mas por conta da agenda e das atividades, teve um dia que você estava lá no Supremo no dia do julgamento para nos atender, mas por conta aí da pressão do dia, acabou não nos atendendo. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre o que é essa ação. Do que ela trata efetivamente quando as ações propõem uma equiparação com a questão do crime de racismo. O que significaria isso do ponto de vista diário da população? Tá, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, pela primeira vez e poder colaborar explicando um pouco as ações, né? Eu sou o primeiro a falar e falei na tribuna do Supremo que elas são muito polêmicas, embora eu entenda que, obviamente, elas são corretas, né? Até destaquei no Supremo que eu jamais assinaria uma ação que eu não acreditasse, mas é sempre importante o debate público de racismo, que eu sei que gera e vai gerar alguns problemas de compreensão, né, alguns mal entendidos que eu quero evitar, né, especialmente o movimento negro e a população em geral. As ações que a gente moveu, uma pela ABGLT, que é o mandado de injunção 4733, então direto pelo movimento social, e outra pelo PPS, a ADO 26, elas pedem que o Supremo reconheça que a Constituição obriga o Congresso Nacional a criminalizar a homofobia, a transfobia, na verdade, a LGBTfobia, né? As ações falam em discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, são só os termos que eram hegemônicos, pelo menos na época. Reconheça, então, o dever do Congresso criminalizar, considere a homofobia e a transfobia como crime de racismo, ou, pelo menos, como discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Por quê? Regra geral, o Legislativo, o Congresso só cria lei se ele quiser. Ele é eleito para isso. Mas o Legislativo também tem que respeitar a Constituição, tanto não a violando por leis, quanto por omissão. A Constituição brasileira, ela não é liberal, é uma Constituição que a gente chama de dirigente. Como o nome diz, ela dirige, ela dá ordens aos poderes políticos e não só permite que ele faça diversas questões, que eles façam diversas questões. Então, tem duas ordens constitucionais de legislar que a gente defende que se enquadram a homofobia e a transfobia. Uma delas, eu acho que não tem dúvida, é o artigo 5º, inciso 41, que é o X ali, ele diz que a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Bom, aqui não tem dúvida. Tem uma polêmica se tem que ser uma punição penal ou não,
Isso o voto do ministro Alexandre de Moraes falou de uma maneira muito incisiva, mas os outros votos também. Obviamente, ele está na parte penal do artigo 5º, embora seja uma parte da Constituição preocupada com direitos, está na parte da Constituição que se preocupou com a criminalização de condutas. E por quê? A Constituição manda criminalizar para proteger os direitos humanos das vítimas. Por que ela manda criminalizar o racismo e punir a violência doméstica? Não para restringir direito de ninguém, mas para proteger de opressão os grupos raciais minoritários, as mulheres e demais hipóteses que a Constituição exige repressão. Então, as ações têm uma perspectiva, que eu sei que nas esquerdas é um pouco criticável, mas do direito penal como mecanismo de proteção de direitos humanos. Vamos pegar a Lei Maria da Penha. Embora ela não resolva o problema, nenhuma lei penal resolve, ela deu mecanismos, deu instrumentos para que a mulher possa lutar contra a violência doméstica por intermédio do Estado. E como eu sempre falo, né, a senadora Mara Gabrilli falou recentemente apoiando as ações, o ministro Alexandre de Moraes falou de outra forma, sempre que o Estado reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza. O ministro Alexandre foi muito enfático ao falar que tem crimes contra o consumidor, contra a criança, contra o idoso. A lei antirracismo fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Então, vários grupos que não só a população negra. Então, a Lei Maria da Penha, crimes contra pessoas em razão de de viverem com HIV ou AIDS. Então, a gente quer, é uma das teses das ações, igual proteção penal. É um discurso que o militante Beto de Jesus, histórico, militante petista, gay, fala, e eu ajudei a difundir, de não hierarquia de opressões. Se é crime a opressão contra outros grupos, por que não vai ser crime a opressão contra LGBTIs? Então, essa é uma questão que a gente pode voltar para falar das críticas mais à esquerda depois. Mas essa é uma tese subsidiária, ou seja, é uma tese secundária, porque a nossa tese principal é que a homofobia, a transfobia seja considerada crime de racismo. E aí o inciso 42 da Constituição manda punir criminalmente, aí não tem dúvida, o racismo. Por que isso? Em 2003, o Supremo teve um julgamento muito famoso, que é sobre antissemitismo. Ele falou que o antissemitismo, a discriminação contra judeus, é racismo. Embora a discriminação por religião já tivesse na lei antirracismo, se fosse um crime de discriminação não racista, como o habeas corpus pediu no Supremo, ele estava prescrito. Foi o voto vencido de um ministro. Não, o Supremo falou que o antissemitismo é racismo. Por quê? Com o projeto Genoma, acabou a crença de que a humanidade era composta por raças biologicamente distintas entre si. Uma tese ainda muito forte, até 2001, e bobear, muita gente ainda acredita nisso, né? Socorro. Mas, então, para o racismo não virar crime impossível, que é uma categoria do direito penal, o Supremo adotou um conceito político e social de racismo e não biológico. Até porque tanto a Constituição, o artigo 3º, inciso 4º, e toda a lei antirracismo falam em raça e cor em palavras diferentes. Se a lei usa palavras diferentes, a gente tem uma máxima de que a lei não possui palavras inúteis. Se raça está diferenciada de cor, então racismo não pode ser só por critérios fenotípicos, de cor de pele. Então, o Supremo, baseado em fortíssima literatura, né, sobre antissemitismo e racismo, em renomados professores de direitos humanos, como Celso Laffer, falou: racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Aí, como eu sempre digo, se este é o conceito constitucional de racismo, e eu acredito que ele seja, então é inegável que a homofobia, a transfobia também sejam configuram um crime de racismo. E aí, tanto na minha sustentação oral, como nas minhas últimas petições ao Supremo, que na verdade é o que a gente chama de memorial, né? Eu não protocolei por quê? Isso é muito comum em qualquer tribunal. Os argumentos já estão no processo, você só manda um resumo para os juízes, então você não protocola. A literatura negra antirracismo, a epistemologia negra antirracismo, referenda esse conceito do Supremo, embora com mais nuances. Então, raça é um dispositivo de poder que visa, através de uma argumentação artificial, ideológica, estabelecer um grupo como dominante e um grupo como dominado, estabelecer um grupo dominante como, aspas, o natural, o neutro, o bondoso, aí o grupo dominado como, aspas, o ideológico, o perigoso, o antinatural, o degenerado da pessoa ideal. Veja que você teve teoria da degeneração racial, assim chamada, para inferiorizar a população negra, teve teoria da degeneração sexual também contra a população LGBTI. Então,
todos esses elementos chaves do conceito político-social de raça e racismo, que a epistemologia negra, a literatura negra antirracismo afirma, então, a partir de estereótipos culturais e religiosos para naturalizar um como dominante e outro como dominado, isso, a meu ver, a responsabilidade é minha. Então, assim, eu cito autores e autoras negros e negras antirracismo, mas eu que faço a ilação, tem que ficar claro. Então, não me faz sentido limitar a homofobia, o racismo, perdão, só ao critério de cor de pele. E aí eu argumentei da tribuna do Supremo, que já me argumentaram isso. Inclusive estou para responder um artigo, né, de um professor do movimento negro, né, reiterando nesse sentido. Me falam, Paulo, mas a discriminação contra negros de um lado e contra gays, LGBTs de outro tem peculiaridades. Tá bom, tem. Mas pega de novo a lei antirracismo. Tirando que ela fala em raça e cor em palavras diferentes. Então, se a gente ganhar no Supremo a discriminação por raça, o crime de discriminação por raça que está na lei vai abarcar a homotransfobia. Então, o Supremo não vai estar legislando, ele vai estar interpretando, atribuindo significado à lei, que é a função do judiciário. Mas ela fala em cor, etnia, procedência nacional e religião. Então, xenofobia, discriminação contra religiosos é racismo. Mas, assim, vamos pegar cor e etnia, que aí ninguém vai duvidar que ambas configuram racismo. A discriminação contra negros e contra índios, para ficar nesses grupos, tem peculiaridades. Ora, a opressão contra negro pobre e negro rico tem peculiaridades, e nem por isso só uma delas vai ser racismo. Então, o que eu acho, o que eu entendo, é que esse conceito do Supremo, pelo menos assim, refinado pela literatura negra antirracismo, ele dá uma racionalidade ao conceito, porque para que o legislador não possa também dizer que qualquer coisa é racismo. Também falei da tribuna. O legislativo pode criminalizar basicamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade, desde que não seja uma coisa irracional, uma coisa excessiva, uma coisa ínfima, vamos pôr assim. Simplificar assim. Mas assim, então vamos supor que ele coloque, como nesses critérios da lei antirracismo, discriminação por time de futebol, por cor de cabelo. Eu sempre vou ouvir, perdoe a impaciência do meu rosto, então a discriminação contra loiras brancas vai poder ser racismo? Não. Esse conceito do Supremo, ele dá uma racionalidade para que, se o legislativo colocar outros critérios, no mínimo, esses outros critérios não vão ser crime de racismo, vão ser crime de discriminação não racista, que aí não vai ter o regime constitucional, que é não prescrever, não caber fiança, etc. Então, esse conceito, longe de permitir que o Supremo criminalize o que ele quiser, e longe de permitir que qualquer coisa seja racismo, permite você garantir a dignidade constitucional que a Constituição deu ao racismo. Que o racismo é uma discriminação mais grave que as discriminações em geral. Isso não tem dúvida, eu sou o primeiro a afirmar isso. Tanto que tem dois dispositivos diferentes, que falam em discriminações atentatórias a direitos e liberdades constitucionais e racismo. Então, o racismo é considerado mais grave que as discriminações em geral. Mas eu acho que esse conceito do Supremo, com essas refinações, ajuda nisso. Tanto que da tribuna, aí eu finalizo, né, essa pergunta, eu falei, podemos limitar ainda mais para discriminação estrutural, sistemática, institucional e histórica. Quer dizer, o estrutural é algo tão arraigado na cultura, no inconsciente coletivo, que a pessoa é racista. Já que eu falo que tudo é racismo, né, já que ela é negrofóbica, já que ela é homofóbica, ela é xenofóbica, sem perceber. O estrutural é tão enraizado na cultura que a pessoa é discriminatória sem perceber. Porque você tem uma crença que a pessoa só discrimina quando ela tem a intenção de discriminar. E é uma discriminação arbitrária e irracional. Não, você tem estereótipos e padrões culturais que naturalizam discriminações sem que a pessoa, a sociedade até perceba. Então, isso é simplificando bastante o conceito de estrutural. Então, mesmo se restringindo bastante naquilo que, na essência, a literatura negra antirracismo diz que é racismo, a homofobia e a transfobia se enquadram. E aí, não por analogia. Você não pode, no movimento social, a gente fala equiparar o racismo, porque os projetos de lei mais famosos, eles queriam colocar orientação sexual e identidade de gênero entre esses critérios da lei de racismo. Mas aí tu vai colocar na lei, não. Equiparar supõe analogia, você tratar como igual, mesmo não sendo a mesma coisa. O que eu defendo nas ações, o ministro Celso de Mello, que me honrou muito me citando, ele me citou 8 vezes no voto dele, ele referendou,
assim, nesse conceito abstrato, ontológico, funcional de racismo, como inferiorização de um grupo social relativamente outro, a partir do conceito da Djamila Ribeiro, que eu li lá também por responsabilidade minha, que expõe relações de poder entre um grupo dominante e um grupo dominado, raça como dispositivo de poder para inferiorizar uns e naturalizar outros, tudo que se enquadrar nesse conceito estrito de racismo vai sê-lo. Então, negrofobia, xenofobia, então, homofobia, transfobia e outros critérios. Aí, quais os futuros critérios? Bom, o judiciário decide o que está posto, né? Então, vamos discutir se a homofobia e a transfobia se enquadram nesse conceito de racismo, e aí outros problemas, como machismo, como gordofobia, como tudo que falam, a gente discute em um outro momento. Mas essa é a ideia central das ações. Desculpa falar muito, mas é o juridiquês do É juridiquês, é uma complexo. ação muito polêmica. Não, tranquilo. É justamente porque a gente queria conversar com o senhor por conta disso, porque são conceitos muito complexos, né, tratando sobre questões que estão no dia a dia das pessoas, que é o preconceito, que é o racismo, a homofobia, isso está no dia a dia das pessoas, mas a gente acaba não abordando as suas complexidades. Dentro dessa ideia, eu queria perguntar, o próprio governo, pela AGU, disse que não é necessidade de criminalizar, porque a legislação já pune esse tipo de crime. Eu questiono ao senhor se essa argumentação tem fundamento do ponto de vista prático, porque muitas vezes, inclusive nas salas de aula do direito, se fala que o Brasil tem uma prática de insuflar, inchar as suas leis, né, as suas leis. Então, criar mais leis para tipificar mais situações, quando já há uma lei que trata sobre essa questão. Isso foi falado na questão do feminicídio e volta a ser usado como argumento na questão agora da criminalização da homofobia. E dentro disso, eu queria saber como é que tratar de uma questão tão que afeta uma boa parte da população e com crimes tão hediondos, né, que afetam a população as relações homoafetivas, os homossexuais, as lésbicas e o LGBT em geral, que acabam trazendo escândalos, crimes horrendos, né, que causa tanta dor só da gente ouvir. Imagine para quem viveu, quem sente na pele, os seus familiares, amigos, etc. Como tratar isso pela lei? A lei vai resolver isso? É uma questão que também se traz muito à tona quando se discute uma nova interpretação de leis, como é o caso da criminalização da homofobia. Claro. A pergunta é muito importante. Esse argumento de que o Código Penal seria suficiente, ele é realmente bem difundido, mas ele está equivocado, por duas razões. É uma questão puramente prática. O Código Penal não pune a conduta de discriminar alguém. O crime de constrangimento ilegal, ele induz a erro, mas ele exige violência e grave ameaça. Então, você não atender alguém, você destratar, você não tratar como você trata o outro, outro grupo, ou enfim, a discriminação em geral não é punida pelo Código Penal e nem o discurso de ódio. Só a lei antirracismo pune essas condutas, no artigo 20, que fala praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação. Aí por aqueles critérios, por raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Então, você tem esse aspecto prático que a criminalização da LGBTfobia vai resolver. E aí eu costumo argumentar junto com a lei antirracismo, na parte da opressão contra negros, claro. Mas, assim, a lei antirracismo, nenhuma lei penal vai resolver sozinha o problema, de maneira nenhuma. Mas ela ajuda, ela dá um início, ela dá mecanismos. O racismo negrofóbico, a opressão contra negros, claro que ainda existe, é muito insidiosa, não tem nada de cordial, mas pelo menos de 89 para cá, com a lei, com a criminalização, você fez cessar em rede nacional as pessoas terem orgulho de serem negrofóbicas, de serem racistas. Então você não vê mais piadinhas, entre aspas, como eu ouvi na minha infância inteira, nos anos 90, que eu não vou reproduzir aqui, com a população negra. Você parou de ver pessoas, em geral, justificando que não, sou negrofóbico, enfim, sou racista porque é liberdade de expressão, que é uma besteira, mas é o que as pessoas falam hoje sobre a homofobia, transfobia. Liberdade é fazer o que você quiser, desde que não prejudique terceiro, pelo menos é o sentido liberal de liberdade, em contraposição
ao comunitarista, né, com muitas asas, socialista, que você só tem direito de fazer aquilo que é coerente com o bem comum, para simplificar. Não, você faz o que você quiser desde que não prejudique terceiro. É o que funda as democracias ocidentais, que supostamente se dizem liberais. Então, não seria liberdade de expressão nunca. Mas a criminalização ajudou isso. Mesmo com os tribunais fazendo uma tentativa de homicídio da lei antirracismo, que foi quando eles inventaram essa diferença absurda de racismo e injúria racial. Racismo, você ofender a coletividade, por assim dizer, e injúria racial, ofender alguém por elementos raciais. Aí, em 97, alterou-se o Código Penal para pôr a injúria racial lá. Mas você teve esse efeito positivo. Como a Lei Maria da Penha teve um efeito positivo de dar mecanismos para a mulher poder se proteger da violência doméstica, não só contra o homem negro e pobre, que é uma crítica abolicionista que depois a gente trata. Então você deu um mecanismo para a mulher, enfim, classe média, classe alta, punir o homem branco e rico. É mais difícil. O direito penal é seletivo. Ele incide de maneira mais dura contra grupos vulneráveis, especialmente a população negra e pobre. Ninguém nega isso. Pelo menos ninguém de esquerda realmente comprometido com direitos humanos como eu. Mas a questão é, não pode ter hierarquia de opressões. Você criminaliza tudo neste país quando o Estado considera a opressão intolerável. De novo, negros, mulheres, idosos, crianças, pessoas com HIV, AIDS, etc. Então, porque só com a LGBTfobia você seria diferente. Eu sou muito a favor de reformar todo o Estado penal por uma lógica de justiça restaurativa, que ainda é com criminalização, mas focado na vítima. A Lei Maria da Penha tenta fazer um pouco isso, né, ao fazer uma política de direitos humanos para acolher a vítima, é o que a gente gostaria também. Ou até para um viés abolicionista. Eu não sou contra você abolir o direito penal, vírgula, desde que os abolicionistas me venham com uma legislação que pragmaticamente resolva casos gravíssimos. Porque isso que eu vou falar, eu falei da Tribuna do Supremo. Eu sou minimalista. Só que o direito penal mínimo é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo. Você pode ter 1000 leis penais e todas serem, em tese, minimalistas. Você tem que ter um bem jurídico indispensável para a vida em sociedade. Sem aquilo, a sociedade perece. Eu falo que a tolerância. Veja, eu estou abaixo do respeito, que é tratar como igual. Quando você tolera, você até acha inferior, mas você não agride, você não discrimina, você não ofende, você não mata. O direito civil, o direito do trabalho, eles podem impor o respeito. Não, você trate, o seu estabelecimento comercial trate com o mesmo preço, a mesma cortesia que você trata qualquer um. O direito penal, me parece que pode impor a tolerância. E aí, e também a última ratio que se fala, né? Quer dizer, os outros ramos do direito não podem ser suficientes para punir a discriminação. Aí eu argumentei, como eu sempre argumento, que os poucos estados ou municípios que têm leis antidiscriminatórias, para ser crime no Brasil tem que ser lei federal, mas tem lei que pode ser multa, advertência, suspensão, cassação de funcionamento, de empresa, etc. São Paulo, por exemplo, tem a lei 10.948 de 2001. E mesmo assim, não se coíbe, não se consegue prevenir e reprimir eficientemente a homotransfobia. E aí eu faço questão de falar, como eu falei na Tribuna do Supremo. Falando isso, eu não quero cair no erro da direita de achar que criminalizando você resolve tudo. É porque a criminalização para nascer de todos os males. Não, não é. Mas também não caio no erro de parte das esquerdas progressistas de acharem que a criminalização não serve para nada, que ela seria só seletiva, opressora de grupos vulneráveis e não ajuda em nada o grupo cuja opressão foi criminalizada. E aí, nos dois casos, eu uso estupro e homicídio. Embora sejam criminalizados, são condutas nefastamente e horrendamente praticadas ainda. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime. Eu falei no Supremo, tem um caso de cidadão que anos atrás quis fazer uma marcha pela legalização do estupro. Logo depois do Supremo falar que ia constitucional uma marcha pela legalização da maconha, não me deixa mentir. E aí, como eu falei lá, a diferença dos casos é tão gritante. Num caso você oprime, no outro não, que eu não vou me perder meu tempo explicando porque pode uma e não outra. Então, eu acho que para concluir a criminalização, ela não deve ser vista como algo que vai resolver sozinha, ela não resolve. Mas ela vai te dar mecanismos para você lutar contra a opressão, inclusive contra grupos dominantes. Você chega numa delegacia com um advogado bem instruído, e aí eu defendo que a gente melhore o pro bono, né, atendimento jurídico, psicológico, para a população pobre, negra, para a população carente em geral, grupos vulneráveis em geral.
você chegar lá e bate o pé, você consegue lavrar o boletim de ocorrência, você consegue fazer o processo andar. Hoje, nós, LGBTI, não conseguimos nem isso. E veja, injúria, por exemplo, que é o crime de xingar alguém, não abarca o discurso de ódio, porque injúria, difamação, calúnia supõe um indivíduo concreto. Mas, assim, homofobia não é crime, como o inconsciente coletivo pensa, mas tá bom, a injúria é. Chamar de viadinho daquilo, sapatão daquilo, é crime. Mas os delegados nem percebem isso. Uma vez, quando eu trabalhei no Centro de Cidadania LGBTI da Prefeitura de São Paulo, eu falei, olha, rapaz, o menino gay vai lá e faz BO de injúria. No dia seguinte ele me ligou, doutor, me falaram que não, porque homofobia não é crime. Eu falei, olha, volta lá e pergunta para o delegado por que ele está revogando o crime de injúria. Se ele não fizer o que ele é obrigado a fazer, que é o crime de prevaricação, eu vou oficiar não o homofóbico, eu vou oficiar ele perguntando por que ele não está respeitando o crime de injúria. Aí ele conseguiu. Então, o Código Penal não basta. Mesmo que seja uma agravante genérica, e eu pedi para o Supremo isso, o ministro Barroso expressamente acolheu isso, que você tem, quando o motivo é fútil ou torpe, entre outros, você aumenta a pena dos crimes. Não tenho dúvida que a homofobia, a transfobia é motivo torpe, nefasto, ou no mínimo fútil, tolo, absurdo. Mas é muito difícil você ver delegado, promotor de juiz falar isso. Nem acho que é por homofobia e transfobia, eu acho que eles nem concebem. Então, vai ter esse efeito prático de punir a discriminação, o discurso de ódio, vai passar para a sociedade a mensagem que o Estado considera a opressão intolerável e vai evitar a hierarquia de opressões, que nem eu falei. Correto. É importante o que você está falando, porque demonstra que a lei tem essa força, né? Apesar do delegado não respeitar o que seria óbvio, porque ele tem conhecimento da lei, né? E não deveria se furtar disso, ele, nessa condição, ele ainda age dessa forma, e tem casos e exemplos, deve ter um monte aí sobre essa questão. Eu queria abordar um pouquinho mais e abusar um pouquinho do seu conhecimento aqui conosco. Dentro dessa proposta, alguns setores, principalmente os evangélicos, as lideranças de alguns setores evangélicos, não todos, mas alguns setores, argumentaram que essa proposta iria atingir particularmente os pastores e religiosos que abordam essa questão da homossexualidade, às vezes de forma muito agressiva e até desrespeitosa, mas que a legislação ia causar uma situação de constrangimento a esse campo da sociedade. Queria que você falasse um pouco isso, porque nos últimos anos essa questão tem sido tratada de forma muito agressiva, né, vou usar de novo essa palavra, por parte de alguns setores, principalmente nas emissoras de TV e tal, mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade, assim como o racismo, a nossa sociedade não discute essas relações, né, o racismo não está no branco somente, o racismo está na sociedade, e a gente não discute o racismo, e a lei traz elementos para que a gente possa discutir, mas acaba se tratando de forma muito superficial. E aí, quando se pede ou quando se exige um direito, é tratado como mimimi, né? O caso da homofobia também é muito levado para essa ideia de que é mais um mimimi, é mais uma forma, e até usam-se os termos aí, até lideranças do governo, de que é uma ditadura da homossexualidade. Eu queria que você abordasse isso e esse tipo de discurso dentro da proposta que se tem da criminalização. Claro, não, é um discurso importante. Eu também falei isso da minha sustentação oral, e todos os ministros que já votaram, né, abordaram essa questão também. Ninguém quer criminalizar o padre ou o pastor que diz que a homossexualidade é pecado. Eu falei da tribuna. O que a gente quer é proibir o discurso de ódio. Então, tomemos como exemplo, eu falei isso no Supremo. Se eu, Paulo, gay, vou a um padre, falo, o pastor, olha, eu sou gay, queria saber o que a igreja tem a falar sobre isso, e ele falar de uma maneira respeitosa, falar, olha, meu filho, se você não mudar seus hábitos, a Bíblia é clara, então você não vai ao reino dos céus, ou você vai para o inferno, pode falar? Eu posso, obviamente, não gostar disso, concordamos em discordar, até porque eu ironizei, a ignorância, para mim, é um direito fundamental quando não me prejudica. Agora, pega o mesmo exemplo, eu vou ao padre, o pastor, na mesma pergunta ele se afasta, sodomita sujo, saia daqui. Olha a diferença de grau. Nesse segundo caso, você tem o que a gente chama, tem a intenção de ofender, o animus injuriandi, a intenção de ofender, os tribunais exigem como requisito
para você poder punir algo criminalmente ou até civilmente. Você extrai da circunstância. Claro, você não vai poder dizer que tinha sodomita sujo, ele não quis me ofender, não quis me atacar. Mas assim, então, o que a gente quer punir é o discurso de ódio. Dizer que é pecado não é crime hoje, não é nem dano moral hoje, dano moral seria indenização, e nunca vai ser-lo. Se for, eu vou ser o primeiro a dizer que é inconstitucional. Mas, assim, o que a gente quer punir realmente é o discurso de ódio. Aí eu citei, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, eu citei na petição inicial, pegou um caso que ele disse que não violou os direitos humanos da minoria, do grupo religioso, a punição de um discurso como homofóbico, acho que até criminalmente, que eles alegavam liberdade de religião e expressão. Mas para quê? Para distribuir panfleto dizendo que a homossexualidade estaria vinculada à pedofilia. E gays seriam pedófilos, que é uma das difamações mundiais que a gente sofre. Desculpa, isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade religiosa, é discurso de ódio. Vai ter muitos casos que são limítrofes, mas aí o judiciário existe para isso. E em tese, não precisa nem que a lei diga que liberdade, o que for exercício de liberdade religiosa não seria crime. A lei estadual do Rio colocou um artigo assim, que a manifestação respeitosa da fé religiosa, da liberdade de culto e tal, não seria punida. A gente fica com medo porque você não pode criminalizar ou punir por analogia, mas você pode absolver por analogia. Mas assim, a gente pode discutir uma redação que acalme todas as coisas. Mas assim, esse artigo não é necessário porque na dogmática do direito penal tem uma coisa que chama tipicidade material. Tipicidade quer dizer, o fato está criminalizado. Então, muito embora um fato se enquadre no crime, vamos colocar assim, no projeto de lei da Maria do Rosário, de crimes de ódio, tem um artigo que eu ajudei a escrever, que foi uma minuta do Conselho Nacional LGBT que eu ajudei a fazer. Fala o crime de discriminar alguém, vírgula, não permitindo que ele faça algo que você aceita ou tolere que outras pessoas façam. De memória, é basicamente isso. Vamos supor, e aí tá lá, ofender uma coletividade de pessoas, tem lá também. Vamos supor que alguém entenda que, em tese, ofender uma coletividade de pessoas é um discurso de ódio, tá bom. Mas isso o ministro Celso, o ministro Barroso falaram. Se a pessoa está só descrevendo o que está escrito num livro religioso, está só num exercício dizendo o que a Bíblia diz, etc., isso não vai ser crime. É o que a gente chama de tipicidade material. Ou seja, embora em tese se enquadre na semântica da lei, no silogismo, como é ao mesmo tempo um exercício regular de direito, no caso de liberdade religiosa, não é crime materialmente. Então, isso é pacífico na doutrina penal e na jurisprudência. Então, mas assim, se eles quiserem colocar um artigo de lei que diga que eles vão colocar. A senadora Marta Suplicy num caso, o senador Paulo Paim em outro, num projeto famoso sobre a criminalização que foi arquivado depois, eles tentaram colocar um dispositivo assim para negociar com a bancada evangélica, leia-se fundamentalista, tem muito evangélico do nosso lado também. E não adiantou. Mas assim, então eles vão tentar colocar isso. Então, se colocar um artigo assim, só tem que colocar um parágrafo também. Não se aplica o disposto nesse artigo a injúrias, a ofensas, a expressões cujo intuito seja claramente o de ofender. Claro que a redação teria que ser um pouco melhor disso, eu teria que pensar um pouco, mas assim, se eles querem algo para apaziguar o espírito deles, eu também quero para apaziguar o meu. Isso é política, isso é negociação. Claro. Então, a liberdade religiosa não vai ser punida. O que a gente quer punir é o pastor incitando o ódio. É o pastor, por exemplo, as religiões afro sofrem isso. É o pastor incitando as pessoas a irem lá quebrar terreiro de candomblé umbanda. Então, o pastor incitando, no caso, a você discriminar, a você não receber pessoas LGBTI, por exemplo. É esse tipo de coisa que a gente quer punir. Falar que é pecado, enfim, cada igreja fala o que ela quiser. Estado laico, a igreja não pode influenciar no Estado, nem a religião como um todo, mas o Estado também não pode dizer como a religião interpreta o dogma dela. Por isso que eu falei que é inconstitucional hoje vai continuar sendo. Então, tirando um caso que você fala, que a igreja mande matar as pessoas, por exemplo, e isso não se aplica ao sacrifício ritual das religiões afro, eu quero deixar muito claro, isso é liberdade religiosa das religiões afro, mas tirando casos muito extremos de atentar contra a vida de outras pessoas que não são da sua igreja, ou sacrificar fiéis da própria igreja, o Estado não pode interromper. Então, nesses limites, o ministro Barroso falou, a gente consegue balancear a criminalização da LGBTfobia e até da negrofobia.
que a gente sabe que esses mesmíssimos argumentos eram usados contra negros no passado, contra o casamento interracial, assim chamado, e etc. Então, a igreja interpreta o livro religioso dela como ela bem entender, quem não gosta não vai naquela igreja, aí a liberdade de expressão, o livre mercado de ideias, o melhor argumento, supostamente, o que deve prevalecer, pelo menos a gente acredita que o iluminismo contou pra gente. Então, tenta acreditar. Mas é isso, então a liberdade religiosa não vai ser violada porque só vai querer punir o discurso de ódio, que é a incitação ao preconceito, à discriminação e às ofensas puras e simples. Correto. Abusando e fazendo a última pergunta, porque você deve estar com o braço cansado de segurar o seu... Qual é a perspectiva? Tivemos 4 votos, né? E os 4 votos favoráveis à criminalização da homofobia. 11 ministros, a data do julgamento ainda não está marcada, não sei se o senhor tem alguma informação sobre isso. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre a perspectiva, né, de voto, se o senhor acredita que pelos 4 votos me parece muito bem fundamentados, muito bem embasados, então acredito que deve encaminhar para isso, mas as suas impressões devem ser mais precisas. E aí, sobre a questão do adiamento, assim, então, de forma tão surpresa, assim, estranha, por parte lá do presidente Dias Toffoli. Como é que você avaliou? Não, realmente, a perspectiva é muito boa para o julgamento. Eu já acreditava na vitória. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, eu não duvidava que votaria a nosso favor, mas tinha algumas dúvidas, né? E o Alexandre, ele é liberal. Ele pode ser liberal economicamente, o que a gente na esquerda critica, mas ele é liberal político. Então, ele é a favor de defender minorias. Então, posições controversas que ele tem em outros campos, acho que, em geral, ele vai estar com a gente e esse voto dele é muito emblemático nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode ter até 7 votos a nosso favor. Perspectivas muito otimistas dizem até 9. O ministro Barroso disse que está se desenhando, né, uma surpreendente, é muito surpreendente mesmo, unanimidade ou surpreendente maioria larga. Eu contava com 6-5, 7-4, na minha melhor perspectiva. Isso é considerado como racismo. Para o Supremo dizer que o Congresso tem que criminalizar a LGBTfobia, isso para mim vai ser unânime, ou se bobear 10-1, porque o ministro Marco Aurélio está protestou no Jota, né, dizendo que, enfim, o segundo Jota, um portal jurídico especializado no Supremo, o ministro Marco Aurélio teria dito que não era o momento para pôr pautas bomba, assim, que isso poderia colocar o Supremo em conflito com o Executivo, só com todas as vênias ao ministro Marco Aurélio, que eu admiro muito, é um ministro de defesa das liberdades individuais, eu só não entendo como que isso é argumento jurídico e não político, com todas as vênias. Mas assim, então por 10-1 ou 11-0, declaro o dever do Congresso criminalizar, e eu acho que por 6-5, 7-4, a gente consegue considerar como racismo. O julgamento não continuar realmente surpreendeu a gente, porque eu, pelo menos, né, quer dizer, eu nunca vi um julgamento que não finalizou e não teve pedido de vista, não continuar na sessão seguinte, que era na semana seguinte. O Supremo já ficou várias vezes, algumas semanas, julgando o caso. Então, mas aí só o ministro Dias Toffoli um dia vai poder explicar para a gente. Ele diz, né, que é porque o Supremo tem outros processos muito importantes, 30 e tantos processos foram interrompidos, mas eu realmente posso estar enganado, mas eu e jornalista que acompanha o Supremo me disse também, nunca vimos uma coisa assim. Mas tudo bem. O importante é ele remarcar o mais rápido possível. Até por isso eu decidi, pelo menos se ele marcar ainda nesse semestre, não pedir a medida cautelar que eu tentei pedir, né, mas aí não foi possível, que ele disse que tinha acabado a sessão. Respeitosamente eu discordo, mas enfim, acontece. Porque eu não quero incendiar o tribunal. Um ministro me dá uma cautelar dizendo que é racismo e motivo torpe, ele vai arrumar briga com o próprio tribunal, como o Toffoli. Imagina, um ministro me diz que a homofobia e a transfobia constituem racismo e motivo torpe. Não, isso vai incendiar a sociedade, eu não quero. Eu vou fazer isso se o tribunal não decidir, eu quero deixar claro. Minha prerrogativa como advogado, a lei me permite. Mas, assim, a gente quer... Eu até quero mostrar como... A gente não quer brigar com o Supremo. Muito pelo contrário, a gente não quer tensionar o Supremo se não é estritamente necessário. Então, até porque se der a cautelar, você vai ter que marcar um julgamento para julgar a cautelar. E aí eles podem julgar direito. Então, não. O Estadão, aí respondendo sua pergunta, estimou que até junho o ministro Toffoli deve marcar a nova data. E aí a gente tem expectativas, né, por várias fontes,
sabe que o Supremo e a Corte Civil Americana falaram que não precisa de diploma para ser jornalista, então eu vou também me beneficiar o Supremo. E outras fontes também acham que o Supremo julga ainda no primeiro semestre e vai ter uma decisão favorável. Eu acho que quando terminar de julgar vai ser favorável para considerar como racismo. Porque os 4 votos rejeitando o pedido mais ousado, que é minha tese de doutorado, que é falar, se não considerar como racismo, legisle. O Supremo já superou a exigência constitucional de lei para regulamentar a greve do serviço público. A Constituição exige lei para isso. E ele ia superar de novo para regulamentar o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Só que aí o Congresso, eu acho, ficou com medo e aprovou uma lei com um critério que eu acho que não seria tão benéfico como no Supremo. Mas se o Supremo superou a exigência de lei lá, por que não poderia superar a exigência de lei no crime? Para superar a omissão inconstitucional. Essa é a minha tese de doutorado. E até eu coloquei lá porque falei, Supremo, olha, em outros casos você está regulamentando. Se você não vai regulamentar, como que você resolve? A tese do racismo resolve isso. A discriminação por raça, que não é discriminação por cor, pelas palavras da lei da Constituição, consegue ser interpretada nesse sentido. Então, o Supremo não precisa legislar, superar o que no direito a gente chama de reserva legal, que é a exigência que a Constituição faz de lei para que algo possa ser exercido. Então, quer dizer, o Supremo rejeitou isso. Eu faço questão de esclarecer isso para falar, sim, a ação até pediu para o Supremo legislar, vírgula, se ele não considerar que como racismo. Você pegar o fim da minha sustentação oral, eu falei exatamente isso. Falei, quero deixar muito claro, considerar que é racismo não precisa legislar. Então, é isso. Então, considerar como racismo está interpretando as palavras da lei. Não precisa nem do conceito de separação de poderes como freios e contrapesos, que é o que eu justifico na outra tese. Tem autores muito fortes no direito que falam. Embora não no penal, a Constituição exige lei, mas o Congresso não cria, para a Constituição não virar um conselho que não serve para nada, então o Supremo normatiza, separação de poderes, é um poder controlar outro em freios e contrapesos. Aí eu falei no dia seguinte o Congresso controla o Supremo. Como? Criando a lei. Porque tudo que ele não pode é não criar a lei. A gente volta no começo. Por quê? Porque tem a obrigação de legislar. E aí, deixa eu me antecipar uma outra pergunta que todo mundo sempre faz, mas o Supremo fala que é racismo. O Congresso pode criar a lei? Ele deve criar. Então, assim, por quê? O Supremo resolver, seja como for, é uma situação imperfeita, porque a Constituição quer, num mundo ideal, perfeito, que o Congresso crie a lei. Então, o Supremo não vai decidir isso agora, quer dizer, mas eu entendo, se criar uma outra lei específica, a homofobia vai continuar sendo racismo, a transfobia também, então vai aplicar o regime constitucional do racismo. Claro que a gente quer uma lei como a Lei Maria da Penha, como disse um artigo crítico às ações, mas justamente a premissa de quem acha que o Supremo não pode legislar, então, inviabiliza que o Supremo faça isso. Então, a única coisa que o Supremo pode fazer é falar que o crime de discriminação por raça, na acepção político-social de raça e racismo, abarca a homotransfobia. E nisso ele está na competência judicial tradicional de dizer o significado da lei. Então, isso não é governo de juízes, porque se o Congresso achar que precisa de uma criminalização com peculiaridades, com normas específicas, ele vai poder fazer a lei. E a lei dele vai valer. Exceto no que for absurdo. Me falaram, mas e se ele falar que só a violência física é crime de homofobia e transfobia e não discurso de ódio? Aí eu respondi para um jornalista, que eu não lembro quem. Falei, para ele fazer isso, vai ter que ter um artigo de lei dizendo isso. Aí eu entro com uma ação do Supremo, tem que ser artigo inconstitucional. Inconstitucional. E aí, quer dizer, aí eu gosto de dar como um exemplo. As pessoas devem achar que eu sou adepto do governo de juiz. Eu não sou. Mas essa lei do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, como que é? A Constituição dá 30 dias e a lei fala 3 dias por ano, se não me engano, no limite de 60. Você pode ter no máximo 90 dias. Paulo, politicamente eu acho isso muito pouco. Não sou advogado trabalhista, posso estar enganado na média mundial, mas eu acho pouco. Mas eu não acho que é inconstitucional. Seria inconstitucional fosse um dia a cada 3 anos, no limite de 5 dias. O exemplo absurdo ajuda a gente a fazer. Então, se for algo ínfimo, o Supremo anula. Mas o Supremo ele só declara nulas leis ou omissões do Congresso em casos extremos. Estuda isso. É a doutrina do diálogo institucional. O Supremo referenda 90% ou mais das decisões do Congresso. Muitas vezes até quando o Congresso decide contra o Supremo. Porque muitas vezes o Supremo decide quando não tem lei, nem um sentido nem outro. Aí o Congresso cria uma lei, uma emenda constitucional, e o Supremo normalmente
aceita isso, porque o juiz tem que ter deferência, tem que ter, o juiz não pode substituir a vontade política do legislador pela dele. Ele só pode invalidar quando for muito arbitrário, irracional, quando for claramente contra a Constituição dos Direitos Humanos. Então, quer dizer, na mídia só caem os casos que o Supremo invalida o Congresso, regra geral. Mas a maioria dos casos o Supremo referenda. E vai ser assim, então. A menos que faça uma pena ridícula ou hipóteses muito ínfimas para o crime de homofobia e transfobia, né, de LGBTI-fobia, o Supremo vai aceitar. Acho que é isso. Que bom, obrigada, Paulo. Nós conversamos aqui com Paulo Iotti, doutor Paulo Iotti, autor das ações lá junto ao Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a criminalização da homofobia. As ações é do PPS e da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, né? É a ABGLT. Só me permite, assim, a ABGLT atualizou o nome, agora é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos, mas no processo era o nome antigo. É o nome antigo, correto. O Paulo também é diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Paulo, muito obrigada, a sua entrevista é uma aula, né, você é mestre em Direito Constitucional, autor de algumas obras que tratam sobre esse assunto. Com certeza vamos conversar com você mais vezes, agradeço aí a sua disponibilidade e prometo incomodá-lo, como disse, mais vezes. Por favor, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Legal. E dou o recado que a gente está articulando, fazendo o máximo possível para que o ministro Toffoli, né, reagende o julgamento mais rápido possível. Ele tem sido bem sensível, né, à pauta LGBTI quando ele faz as pautas, então a gente acredita que não vai ser um problema, ele não vai engavetar. Então, eu tenho certeza que acho que nesse primeiro semestre o Estadão está certo, a gente deve terminar esse julgamento e com resultado positivo, né? Oxalá. Oxalá. Axé também. Gosto de todos. Obrigada, Paulo, novamente. Internautas, continue acompanhando a nossa programação. Nós voltamos aí com mais informações, mais entrevistas. Até mais. Até mais. Obrigado.